Sejam bem-vindos ao Devocional Princípios de Vida. Bom, hoje nós vamos dar seguimento, nas mensagens da semana. E hoje a nossa palavra está em Marcos 11, verso 24, que diz: Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam, que já o receberam, e assim lhes sucederá. É importante a gente ter essa percepção, e entender que, como tema da mensagem de hoje, nós podemos colocar que a fé é o idioma que o céu entende. Então, você percebe que existe uma determinação aqui que fala a respeito de você pedir como quem já o recebeu, pedir como quem tem a certeza de que aquilo é capaz, é possível. Óbvio que a gente aqui não está falando sobre fazer pedidos fúteis, solicitações fúteis a Deus, mas sim entender que existe uma regra espiritual, existe um propósito espiritual para a oração, e a oração sendo realizada dentro dessas regras, ela vai de fato conseguir ter o efeito que a gente espera, e acho que isso talvez seja a maior dificuldade da gente entender que a fé é o que transforma palavras em decretos e faz com que aquilo de fato seja sustentado pelo Espírito. A oração sem fé, ela é simplesmente uma repetição de palavras, é como se fosse uma leitura de um texto qualquer, de uma história. A oração com fé, ela é a chave que abre aquilo que estava trancado. É a chave que libera, de fato, tudo aquilo que estava retido no mundo do plano espiritual e move o que parecia, de fato, parado. Então, lembre-se, a oração com fé, ela precisa ser feita com fé para que ela, de fato, tenha o efeito que a gente espera. Pode até ser que não seja exatamente o que a gente gostaria, mas com certeza é aquilo que é necessário, que é preciso. Quando a gente ora com fé sobre uma determinada coisa, sobre uma determinada porta e essa se fecha, a gente tem certeza que aquele não era um caminho para a gente trilhar. E Deus vai começar a mostrar para a gente um outro caminho. Se a gente ora sobre uma determinada coisa e Deus abre aquela porta, é porque a gente sabe que a gente tem que passar ali, até onde a gente tem que avançar. Também será determinado por Ele e será dito pelo Espírito no caminho. Então é importante que a gente tenha essa noção. Aqui, quando Jesus fala sobre isso, você percebe que ele fala de forma direta. Creiam que já o receberam, ou seja, orar com convicção. E aí, isso a gente pode dizer que a fé, quando ela é de fato verdadeira, ela antecipa o resultado que a gente espera. Ela não espera ver este resultado para poder acreditar que Deus é capaz. Ela acredita, ela nos dá essa certeza de que ela acredita mesmo antes de ver, ou seja, isso traz para o meu coração uma paz de entender que, ainda que não esteja acontecendo, eu sei que no plano espiritual já aconteceu e vai se cumprir aqui. Eu só estou, na verdade, chamando à existência aquilo que já foi determinado no céu, aquele decreto que já foi dado no céu. Quando a gente ora, de fato com fé, o céu verdadeiramente se movimenta. E isso é o que a gente precisa entender. Os anjos recebem ordens quando a gente ora com fé. As portas começam de fato a se abrir quando a gente ora com fé. E todos os caminhos que estão diante de nós são realinhados para que nos levem ao propósito para o qual Deus tem para as nossas vidas. Então, a oração é uma questão de sobrevivência para o cristão. Porque se a gente não tiver uma noção muito clara sobre o nosso propósito, sobre o nosso caminho, o que vai acontecer muitas vezes é que qualquer caminho vai servir, qualquer coisa que estiver acontecendo, a gente vai sendo levado pelas situações, pelas águas ali, e a gente como cristão não é levado pela vida. Essa história de deixa a vida me levar não serve para quem é cristão, não serve para quem tem propósito, não serve para quem entende que uma vez
pertencente a esse exército, né, a gente tem metas muito bem definidas, a gente tem propósitos muito bem definidos. É importante que a gente continue em constante oração, entendendo que a gente precisa sempre estar com os nossos movimentos alinhados com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Talvez a gente ainda não veja nada, né? Mas orando com fé, a gente sempre vai ter a certeza de que no mundo espiritual isso já se moveu, isso já aconteceu, né? Lembre-se que para Deus, dúvida, ela fecha portas, né? A dúvida é como se a gente estivesse dando um decreto contrário àquilo que é o nosso propósito. Então não pode haver dúvida no nosso coração. Enquanto a dúvida fecha a porta, né, a fé abre dimensões novas. O céu nunca vai reagir à nossa emoção, ele vai reagir à nossa convicção. A emoção, por isso que a palavra fala que o coração é enganoso, porque a emoção ela trabalha numa hemisfério, né, num hemisfério muito raso da nossa vida. A emoção ela tem a ver com circunstância, né? A convicção ela tem a ver com direção, né? A emoção ela tem a ver com momento, a convicção tem a ver com propósito. Então é importante que a gente entenda isso. Quando a gente ora, o céu não reage a nossa dor, ao nosso sofrimento. Ele reage à direção que a gente quer tomar para sair daquilo, né? Ou para que aquilo seja simplesmente parte do nosso crescimento em direção ao que a gente precisa cumprir. É a isso que Deus reage, né? É a isso que a fé reage. É a convicção. Tá? E a fé, de fato, é crer que Deus ainda está agindo ali, mesmo quando tudo parece estagnado, mesmo quando tudo parece ruindo, né? Basicamente a fé é dizer, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo agora, mas eu confio que Tu sempre fazes o melhor. Eu não vejo o caminho diante de mim, né? Eu não vejo de forma clara o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor continua no controle, que o Senhor continua agindo, que o Senhor continua direcionando, né? É mais ou menos como estar dentro daquele barco com Jesus na hora que houve a tempestade, mas não acordá-lo por medo da tempestade, né? Simplesmente estar no barco e falar, bom, Jesus está aqui, deixa a tempestade aí que, né, ela só vai empurrar a gente mais para perto de onde a gente tem que chegar, e acabou. Né, óbvio que não foi isso que ocorreu lá, mas a fé é exatamente isso, né? Ou seja, eu estou no barco, Jesus está ali descansando, dormindo, está tudo suado aqui, uma baita de uma tempestade, e eu continuo simplesmente tranquilo, crendo que aquela tempestade ali está me levando mais para perto de onde eu preciso ir, né? Mais para perto daquilo que eu preciso de fato fazer. A oração, ela feita com fé, ela não exige nenhum tipo de explicação, né? Ela simplesmente entrega algo, confia, né, na entrega e espera o resultado, né, a resposta daquilo ali. E é assim que a gente precisa orar, né? Que a nossa oração seja essa, né? Senhor, aumenta a minha fé, ensina-me a orar com confiança, com convicção e não com dúvida, nunca com dúvida, né? Que cada palavra, Senhor, diante do Teu trono, né, dita diante de Ti, seja de fato uma semente lançada. E com certeza, com toda a certeza de que o céu está me ouvindo e que está se movendo a meu favor, né? Eu creio que mesmo sem ver, eu vou experimentar a Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Que a nossa oração sejam palavras, né, parecidas com essa. E como um desafio para o dia de hoje, como a gente sempre faz, né, nós podemos hoje orar por algo que a gente deixou de orar já, achou impossível ou achou que Deus mudou de direção, né, de propósito, achou que de repente aquilo foi coisa da sua cabeça, que você não queria mais, que só você queria e Deus não estava naquilo. E depois de orar a respeito disso, diga em voz alta, né, para você mesmo: eu creio
e o céu já está se movendo. Porque uma coisa que é importante a gente entender é que a gente nunca deixa de orar por algo, nunca deixa de se movimentar em direção a algo até que Deus fale, olha, aqui eu não vou tocar mais, ou nisso aqui eu não vou fazer mais, o que pode de fato ocorrer, né? A gente pode estar indo numa direção e de repente Deus tem planos maiores, melhores do que aqueles, né? Porque as circunstâncias dependiam talvez de outras pessoas, tal, aquilo não aconteceu e aí Deus direciona a gente para outro lugar. Mas é importante que isso seja muito claro no nosso coração. A gente precisa orar e entender de fato para onde são as direções, né, e os caminhos que a gente precisa andar e cumprir para receber de Deus aquilo que Ele tem como propósito para as nossas vidas. Lembre-se que as nossas orações, a nossa caminhada, as nossas realizações, elas não têm a ver conosco, com apenas as nossas vontades. Elas precisam estar alinhadas com o nosso propósito. Elas precisam estar alinhadas com aquilo que Deus tem para cumprir através das nossas vidas. Porque a gente está aqui para servir a um propósito, né? Servir ao próximo, servir a Deus. E para que isso ocorra, a gente tem que ter um alinhamento muito claro com relação. Não é que você não possa realizar coisas que você gosta, não é isso. Mas a nossa direção principal sempre será cumprir a missão que Deus nos confiou aqui. Porque através dessa missão que Ele nos confiou, algo vai acontecer para que mais pessoas encontrem esse caminho que a gente encontrou. Tenham essa paz que a gente muitas vezes experimenta, né? E retire de dentro de cada um de nós a ansiedade que muitas vezes o mundo tenta impor, né? Tenta intervir. Quanto mais distante do caminho, quanto mais distante do propósito, né, mais afetado por essas coisas que trabalham na região da mente a gente é. E a gente sabe que a mente é aquilo que comanda todo o restante, né? Se a nossa mente não está saudável, o corpo não tem como ficar saudável. Então, que Deus proteja cada um de vocês, que Deus seja claro, né, com cada um de vocês com relação ao propósito de vocês e que orem, né, exatamente por esse motivo. Orem para que Deus dê direção, visão clara, discernimento, né, uma noção clara do propósito. Que isso vai impedir, né, isso vai nos resguardar e impedir que a gente se desvie da direção que Deus tem como principal para as nossas vidas. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua mente, o seu coração, o seu trabalho e que em nome de Jesus, cada um de nós consiga hoje orar com essa convicção de crer e ter a certeza de que o céu já está se movendo. Que Deus abençoe a todos.